O Domingos errou no Danilo Gentili, e aqui estou eu para corrigi-lo. Olá, pessoas negacionistas. Vamos ponto a ponto do que ele falou. Você acha que tem vida extraterrestre? Ah, não, vida extraterrestre. Para ter vida extraterrestre, vida fora da Terra e tudo, eu precisaria de ter muitas condições juntas. Teria que ter todos os elementos da tabela periódica, por exemplo. Na Terra, a vida depende apenas de alguns elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É o famoso CHOMPS. É eles que formam o DNA e as proteínas. E é deles que os organismos tiram sua energia. A tabela periódica tem 118 elementos, e a gente não precisa nem de metade disso. Afinal, urânio, chumbo, rádio são ambos irrelevantes para o surgimento de vida. Além disso, os experimentos como Miliuri mostram que as moléculas orgânicas surgem até em ambientes simples, apenas com elementos comuns. Nós somos feitos de muita coisa. Tem cálcio nos ossos, tem fósforo, tem sangue, tem água mesmo. Barro. Tem barro. Se você tem barro na sua composição, eu recomendo tomar um banho. Inclusive, eu tô precisando, volto já. Na verdade, todos os elementos do corpo humano podem ser encontrados no barro. Exato. É tanto que a gente apodrece e vai pra lá, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, iodo, selênio, molibdênio e cobalto. Tem no nosso corpo, mas não tem no barro. Talvez possa ser encontrado de outras maneiras, como carbono no formato de CO2, mas só se o solo tiver matéria orgânica. Ou seja, vem de organismos vivos e não do barro. Vale lembrar que os elementos em comum entre barro e o corpo humano estão em quantidades e em formatos diferentes. O ferro no nosso corpo é integrado à hemoglobina e está como íon ferroso. Já no barro, ela é presente como óxido, praticamente ferrugem insolúvel e não biodisponível. O corpo precisa de elementos em forma reativa, e no barro os elementos são estáveis. E tem mais. Além de você ter todos os elementos necessários para a vida, começando pelo carbono e tudo, você precisaria organizar eles na posição correta. Então, um ser humano, mesmo que eu tivesse água suficiente, ferro suficiente, aí eu teria que organizar os ossos lá embaixo, o pulmão aqui no meio, a cabeça em cima, na posição perfeita para aquilo ser vivo. Não é necessário nem ter cabeça para ver vida. A vida se organiza de maneira evolutiva, a partir do que está disponível e do que funciona bem o suficiente para garantir sobrevivência e reprodução. Por isso, muitas vezes acontecem sistemas ineficientes, como o chifre de alguns animais que cresce tanto que podem perfurar o próprio crânio. A vida é uma gambiarra e não tem um padrão estabelecido. Você viu, nós estávamos conversando aqui sobre a formação química do homem, Aham. e aí você falou um negócio seguinte, que basicamente tudo que o homem tem veio do barro. Certo. E como é que você explica que lá atrás, a gente tá falando de 10 mil anos atrás, já estava escrito lá que o homem veio do barro? Os caras não tinham ciência, não tinha Aí que entra os microscópio. mistérios da vida, né? E como é que a Religião. ciência explica esse mistério, hein? Tem coisas que a ciência não explica até hoje. Por exemplo, a luz é o quê? Uma onda, uma partícula? Ela é as duas coisas, mas isso é assunto para outro vídeo. O mito da criação a partir do barro surge com os sumérios, ou seja, um pouco mais de 4.000 anos, mais longe de 10.000. E mesmo assim os sumérios estavam errados, pois o mais essencial para o surgimento da vida não é o barro e sim a água. Aquela ordem que Moisés escreve Gênesis lá, que apareceu primeiro as plantas, depois os pássaros, que aparece a água. Então, aquela é a ordem que os cientistas acreditam que esses elementos apareceram no universo. E como é que Exatamente. Gênese de maneira literal é um erro, e querer que ela descreva algo de maneira científica é anacrônica além de injusto, pois se trata de um livro religioso e não científico. Mas vamos considerar a sequência descrita. Primeiro luz, depois o céu ou firmamento, depois terra seca, mares e plantas, depois o sol e a lua, depois os animais aquáticos e depois os terrestres. Que cientista é esse que concorda que o sol surgiu depois da terra e das plantas? Tudo descrito do sol para trás está errado, pois o sol é mais antigo que a terra. Além disso, Gênesis não se refere à criação do universo, e sim da compreensão que aquele povo tinha de sua criação. Então, tratar a sequência como algo científico é errar dentro da ciência e errar dentro da Bíblia. E para Moisés ter acertado aquilo, que foi escrever o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, ele teria que ter testado 30 milhões de possibilidades, 3 milhões de possibilidades, que é o 10 fatorial. Então, como é que ele acertou de primeira? É como se tivesse ganhado na Mega Sena. Fatoração não seria a melhor opção para analisar essa probabilidade, mas vamos deixar pra lá. Afinal, não tem tantos elementos assim, então não é tão absurdo acertar. E de qualquer forma, a sequência tá errada. Como é que a Parceiro. ciência explica quando a Bíblia acerta assim, cheio? A ciência não gosta, na verdade. A ciência não Ela gosta. não gosta quando a Bíblia acerta, né? A ciência não é uma pessoa para gostar ou desgostar de alguma coisa. Ela é apenas uma ferramenta humana. Além disso, a maioria dos cientistas são pessoas com religião. A diferença é que elas não misturam a sua religião com a ciência. Com exceção de uma galera que acha que urânio decai para hélio. Mas percebam, sempre que tentam misturar duas coisas, as pessoas cometem erros. Primeiro, a evolução do Darwin. Por mais que seja verdade que, sei lá, um esquilo virou um cavalo, por exemplo, ou que um urso virou uma baleia, você vai ter que esperar milhões de anos para aquilo acontecer. E nenhum ser humano nunca vai conseguir fazer esse experimento. E nem é necessário. A evolução não é um animal virando outro. Nem pouco acontece de forma linear e previsível. Ela é dinâmica, podendo ser gradual ou por mudanças rápidas dependendo do ambiente. E sabemos que a evolução é real através de evidências, como registro fóssil, anatomia comparada, mutações observáveis em organismos atuais ou distribuição geográfica. E através da genética podemos observar experimentos com bactérias, mutações que mostram o surgimento de novas
funções adaptativas. Então você não precisa esperar milhões de anos para ver a evolução. Diferente dos negacionistas que aparecem aqui no meu perfil, o Domingos é uma pessoa honesta. Consigo ver que os erros que ele cometeu podem ter acontecido por pequenos equívocos ou talvez um nervosismo por estar em rede nacional. Tenho uma grande admiração pelo amor que ele tem em ensinar. Então leve esse vídeo apenas como correções e não como um ataque ou afronta. Fiquei bem e tchau, pessoas negacionistas. Chegou até aqui, né? Vamos deixar todo mundo confuso escrevendo capivara nos comentários. Tchauzinho, meu patólico preferido.